Senador, o PL vai apoiar o projeto do governo que pede o aumento da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil? Eu ainda não tenho uma posição e olha só, no ano de eleição, indo direto ao ponto, no ano de eleição, né, a gente sabe que é difícil o parlamentar votar contra um projeto que parece bem populista, né? Mas vamos lá, eu vou ser sincero aqui. Quando o senhor fala difícil, quer dizer então que vocês pretendem apoiar esse projeto? Não, é porque eu não ouvi ainda internamente. Como esse projeto não chegou, eu vi o senador Cleitinho falando, ainda falei para ele, respondi no Twitter, falei, amigo, calma lá, o projeto nem chegou. Por quê? Primeiro que você vai ter que compensar essa base, né? Se você vai dar isenção para quem ganha até 5 mil reais de imposto de renda, você vai ter que compensar em algum lugar. Eu desconfio que a compensação sobre grandes fortunas, né, se for considerar o que realmente são grandes fortunas, não será suficiente. E eu tenho sério risco, atenção, de que o super rico seja o cara que vai ganhar 5.001. Porque para você tirar a grande base e isentar ela, que ganha abaixo de 5 mil, aquele que ganha mais vai ter que pagar dobrado. Você vai buscar lá, certamente, já cogitaram, você vai buscar lá sobre dividendos, distribuição, você vai buscar lá sobre os super ricos e não vai fechar essa conta. Já é enorme. Já é enorme. Então, eu estou esperando o governo. Mas eu tenho dito, não adianta querer isentar quem ganha até 5 mil, sobretaxando quem ganha a partir de 5.001. Dobrar, porque aí dobrar, pelo amor de Deus, aí você comeria metade do salário da pessoa com imposto. O governo já é praticamente seu sócio, né? Não adianta querer isentar uns, né, sobretaxando outros. E não tem outra fórmula matemática. Então, assim, o discurso pode ser muito bonito e tem que ver, inclusive, qual é a base que você vai alcançar de eleitores nisso, para quem está querendo ser populista, e eu estou aqui falando a real, né, o que é, direto ao ponto. Para ele poder isentar quem ganha 5 mil, ele vai ter que sobretaxar quem ganha a partir de 5.001. Não sei em que universo, mas a conta não fecha. Vai lá, Rubens. Senador, a impressão que a gente tem é que o Brasil tem alguns governos, não é um só. O Executivo tem dois, certamente. Tem o Lula, que quer se eleger e vai fazer o que precisar, que ele entender que ele precisa fazer, ele vai fazer. E tem a área econômica do Executivo, que é lá tentando acertar as contas. Você tem o Supremo, que é um governo. Pô, eles se meteram na tarifa do serviço funerário do cemitério em São Paulo. Não, eles se meteram na eleição da CBF. É o fim o Gilmar Mendes. Só que a gente precisa lembrar também que são ações movidas por partidos. Esses micropartidos. Sim, muito bem lembrado que tem um projeto. Mas não dá para falar que o Supremo veio simplesmente e falou, olha, eu vou entrar nesse tema. Ele foi provocado por isso. Foi provocado, mas vamos, o Supremo cuida da Constituição, pô. Taxa de funerária em São Paulo. Mas é preciso lembrar também a atuação dos partidos que provocam o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, isso é uma coisa que devia mudar. Não, é isso que eu ia esperar para falar, porque esse é um dos projetos. Então, tem esse outro aí. E tem o governo do Legislativo, que pega as emendas. 24,6% do dinheiro discricionário não existe no mundo isso. Certo? Esse arranjo pode dar certo, senador? Esse arranjo tem que se rearranjar, né? E o difícil é depois que ocupa os espaços, você pedir, dá um passinho atrás aqui, né? Como eu falei, né? Um governo começou entregando orçamento, mas mantendo quadros técnicos, né? Que era o preço. O outro já entregou os quadros, entregou o orçamento, se tiver, entrega o que tiver para poder chegar até o final e, quem sabe, até se reeleger. E quem paga tudo isso, lembrando, é o trabalhador, é você, né? A questão do orçamento, no que diz respeito às emendas, até foi abordado antes pelo André, eu não respondi, e esse é um tema que eu gosto muito de me dedicar. Existem duas emendas que são constitucionais, então, por favor, vamos deixar claro para quem assiste que é difícil fazer essa distinção, né, mas tem que ser feita, né? As que são constitucionais, elas não poderiam estar em discussão. Estou dizendo das emendas impositivas e de bancada. Né? As emendas impositivas, elas são fundamentais, porque eu não tenho dúvida, se eu fosse ministro da Agricultura, eu talvez não conhecesse qual é a realidade de um município pequeno lá do Pará,
porque o Brasil são vários Brasis, Mas o que né? tem discussão não é a transparência da emenda, senador? A transparência sobre a emenda impositiva nunca se discutiu. Ela é absolutamente transparente. Sim. Né? Tá lá no portal da transparência e da emenda de bancada mais ainda, porque é feito, inclusive, uma audiência pública e que aqueles proponentes apresentam, né, as universidades, terceiro setor, apresentam os projetos e a bancada decide em quais ela vai investir de forma aberta. Tem ata, tem tudo. E sempre foi assim desde o início da Constituição de 88. Pode ter sido um valor aumentado, né, se isso é bom ou ruim, mas isso não tira um pouco a ideia de política pública? Não, mas aí Cada um vai para um lado. Mas aí que está. Como é que eu vou saber que o município lá, se eu sou o ministro da Agricultura, lá do interior do Paraná, que eu nunca fui, ele precisa de um trator? Não tem como. O parlamentar, ele é o elo. E isso tem que ser visto de forma positiva. Porque a prefeitura de Itaperuna, que o prefeito assumiu agora sem remédio nenhum no estoque, quem vai suprir o remédio é a emenda parlamentar minha e de outros parlamentares do Rio, que vai chegar primeiro lá no município. É isso que vai acontecer. Então, a emenda impositiva e a emenda de bancada são constitucionais, são transparentes, sempre foram, nunca teve discussão. Aonde está a discussão? A modalidade PIX. E isso daí é emenda de comissão também, um esforço de criação tremendo, né? Coitado do PIX, um instrumento tão bom, né? Mal usado, né? Como diz o presidente Bolsonaro, a tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Então, aí tal da emenda PIX. Você sabe, quando eu assumi o meu mandato, a minha orçamentista, que é fera, está lá há anos, estava desde o Índio da Costa, quando eu fui assessor, e ela falou, te proíbo mandar emenda PIX. Eu falei, o que é emenda PIX? Aí ela me explicou, a emenda que você manda pode ser a impositiva, pode ser de comissão, pode ser qualquer uma, mas o modo PIX é o que você manda para o município. Você não precisa dizer nem onde é que ele vai gastar. Depois o prefeito um dia presta conta de como gastou. É lógico que isso só pode dar... Posso falar um palavrão aqui, só pode dar AM, né? Não vai dar certo isso, né? Então, a emenda PIX sou absolutamente contra, porque não é transparente a modalidade da emenda PIX, a forma como o recurso é encaminhado. As emendas de comissão, a tal antes RP9 e agora RP8, elas têm que ser mais transparentes, elas têm que ser discutidas, mas isso é um trabalho do legislativo, ele tem que ser cobrado para isso, sim, pela sociedade, pela imprensa, como vocês fazem aqui muito bem, né? E está me colocando, inclusive, aqui disposto a falar sobre o assunto, e a gente tem que ser confrontado e falar sobre esses assuntos, né? Mas a emenda de comissão, aí a gente pode discutir em valor, que um governo foi dando, o outro deu um pouco mais, e depois para reduzir é difícil. Mas a emenda de comissão hoje, inclusive depois até da interferência do Dino, que suspendeu não só a emenda de comissão, não só a emenda PIX, mas suspendeu a emenda impositiva. Tinha prefeito que tinha começado obra com o orçamento dele, durante o período eleitoral ele não podia receber a emenda impositiva, estava esperando receber no final do ano. O Dino foi lá e pá, suspendeu junto. Por quê? Porque o governo quebrou, ele precisava fazer um caixa de 4,2 bilhões para as contas dele ficarem menos pior. E isso tudo foi combinado, é óbvio que isso tudo foi combinado, porque agora vai ter que se desfazer esse nó e ele vai ser desfeito. Ou então para o país, é fato. Já houve a declaração do próprio senador Ângelo Coronel dizendo, então a gente não vota orçamento, não vota mais nada. E esse ano juntou, é um ano atípico, juntou o orçamento do ano passado com o desse ano. Ponto, né? Olha só como é que a coisa está mal parada por conta de uma ingerência do Poder Judiciário, né, num assunto que esse assunto é do Legislativo, é mais um que o Judiciário está interferindo. Então, as emendas de comissão, elas são feitas numa audiência. Eu, inclusive, avisei que deveria estar nominalmente dizendo quem é que está mandando, porque a ordem de mandar o líder assinar... Outro dia eu entrei, fui fazer uma pesquisa no meu nome, lá no Mato Grosso, estava dizendo que eu tinha mandado não sei quantos bilhões para o Mato Grosso. Aí eu fui ler, não, porra, eu sou o líder do partido, eu assino o que a minha bancada mandou. Só que no anexo estava lá, senador tal, tanto, senador tal, tanto, para o Mato Grosso, para não sei aonde. Estava lá tudo explicadinho, porque eu sou completamente a favor da transparência, embora não fosse a regra. Eu conversei com os parlamentares do PL, todos concordaram, porque... Mas aí a imprensa lá do Mato Grosso ainda colocou que eu botei não sei quantos milhões. Esqueceu de ler o outro anexo, onde está lá tudo. O senhor nem subiu no palanque para ganhar o crédito. Nem ganhei, não vou nem ser eleito pelo Mato Grosso, ó. Pô, é o senador Wellington.
né? Mas, senador, sobre uma outra questão que foi trazida pelo Rubens, já passo para você, Acácio, só para arrematar o questionamento dele sobre a atuação hoje dos partidos que mobilizam ações no Supremo Tribunal Federal. Ah, sim. Esse é um tema que vai ser enfrentado. O senador Márcio Bittar já entrou com uma proposta legislativa, o senador Rogério Marinho também. Que pede o quê? Que é, primeiro, a limitação daqueles que podem acionar o poder, o STF, né, a Corte Maior do país. Se limitaria a quem? A limitação aos partidos com representatividade. Né? Não dá para partidos, com todo respeito, que não têm representatividade, aí, direto ao ponto, dando nome aos bois, PSOL e Novo, para dizer um da esquerda e um da direita, que não alcançaram ainda, e eu espero que alcance, no caso do Novo, a sua maior representatividade, que eu puder ajudar, inclusive farei, como tenho feito lá no Rio de Janeiro para isso, né? Mas ainda não alcançaram, que eles possam provocar o STF. É preciso que tenha uma representatividade que seja relevante, um percentual que represente realmente o país, né? Os estados, os seus eleitores. As associações que podem acionar, né? Eu acho que... E depois disso tudo, a gente discutir em outro projeto de lei que a Corte seja uma Corte constitucional. Deixa para o STJ discutir as outras questões. Tem ministros muito gabaritados lá no STJ, uma Corte alta, né? E deixa a matéria constitucional para o STF. Isso é fundamental, tem diversos modelos em outros países assim e que dão certo porque realmente o STF ele avançou demais, inclusive sobre a competência de outros poderes e abraçou o mundo e a função dele lá na Carta Magna nunca foi essa e muito menos é lá um órgão político, né? A justiça ela tem que ser cega, né? E tem que fazer justiça, seja para quem for, né? E não ideologizada, e não envezada, e não olhando só para um lado e não olhando para o outro. A situação da violência no Rio de Janeiro, o que fez o STF, assim, e não se convencem do erro, né? O que é o pior, né? Quantas pessoas mais vão viver, quantas pessoas que moram em territórios dominados pelo tráfico e pela milícia mais vão ter que ser envolvidas por esse sistema perverso que se criou com a DPF, por exemplo, que impede as operações, né, ou limita, melhor dizendo, as operações em favelas e comunidades do Rio. Vamos lá.